Ciências para o segundo ano do ensino fundamental, com a professora Milena Nicodemos. Nessa aula, você vai abrir o seu livro na página 108 a 111. Continuando nosso estudo sobre o cultivo e a proteção das plantas, hoje nós iremos falar sobre as plantas nativas ameaçadas de extinção. Você sabe o que é ser ameaçado de extinção? A extinção é quando uma planta ou um animal ele está quase se acabando no planeta, ou seja, ele vai parar de existir. Então, é por isso que é importante a gente cultivar e proteger as plantas, assim como os animais também. Então, a gente vai falar sobre as plantas nativas ameaçadas de extinção. Como acontece com alguns animais, certas plantas da flora brasileira, que nascem espontaneamente no ambiente, estão ameaçadas de extinção. Se elas forem extintas, isso significa que deixarão de existir da natureza. Vocês lembram que a gente falou sobre as plantas cultivadas e espontâneas? Aqui diz que a flora brasileira, né, as plantas que nascem espontaneamente, não precisam que o homem plante elas, né? Elas estão ameaçadas de extinção, né? Significa que elas poderão deixar de existir na natureza. O que é a flora? É um conjunto de plantas de uma região. O mogno é um exemplo de árvore brasileira ameaçada de extinção. Por muitos anos, essa planta foi retirada da mata e novas mudas foram plantadas. O jacarandá da Bahia e a cerejeira também são árvores ameaçadas de extinção. A madeira dessas plantas é muito procurada para fazer móveis. Então, provavelmente aí na sua casa, um móvel que você tenha de madeira pode ter sido feito de mogno, do jacarandá da Bahia ou da cerejeira. Por quê? Porque elas são árvores muito altas e o seu tronco também é muito grosso. Nisso resulta em uma madeira excelente para a produção aí de móveis. Aqui a gente tem um exemplo, ó, da árvore do mogno, que é uma árvore muito alta, originária na região norte do Brasil. E a altura dessa árvore pode chegar até 30 metros. Ela é bastante alta, né? As árvores não são as únicas plantas que correm risco de desaparecer. Certas orquídeas são retiradas da mata para ser vendidas para ornamentação. As flores das sempre-vivas são coletadas para fazer enfeites e arranjos decorativos. Então, não são só as árvores, as flores também sofrem com esse risco de extinção, né? Por isso que a gente sempre fala que a gente deve cultivar, deve proteger toda a plantação nativa do Brasil, para que elas não sumam, para que elas não desapareçam. Por quê? Porque se essas plantas elas desaparecem, elas farão falta, né? Elas irão fazer falta aí para a gente no futuro, na construção dos móveis, na característica do país, né? Elas vão fazer falta, porque elas são específicas do Brasil. Então, é importante que essas plantas elas sejam sempre bem cultivadas. Então, a gente tem aqui o exemplo da Cattleya, que é uma orquídea brasileira ameaçada de extinção, originária de florestas do litoral do Brasil. Temos aqui também as flores de sempre-vivas. Olha que linda essa planta. São encontradas em geral no estado de Minas Gerais ou no interior da Bahia. Você já viu alguma dessas plantas? O mogno, né? A árvore do mogno, uma orquídea originária aí das florestas do litoral, uma sempre-viva. Eu nunca vi uma árvore de mogno e nem uma sempre-viva, né? Só conheço a orquídea, que por sinal são plantas bastante lindas todas elas. Aqui na página 109 nós iremos falar sobre a proteção às plantas ameaçadas.
Existem leis de proteção à flora. Mesmo assim, muitas áreas são desmatadas e plantas são retiradas ilegalmente. Isso pode causar a extinção de determinadas plantas e também de animais. Algumas áreas desmatadas podem ser recuperadas por reflorestamento. O que é o reflorestamento? É o plantio de novas árvores para recuperar uma área desmatada. Mas o crescimento das plantas geralmente é lento. Assim, as áreas reflorestadas demoram muitos anos para ficarem parecidas com o que eram antes do desmatamento. Então, quando acontece o desmatamento, o que é o desmatamento? É a morte de bastante árvores, seja por queimadas, por retirada da madeira daquele local. Então, essas áreas desmatadas, às vezes elas são recuperadas através do reflorestamento. Só que a gente sabe que uma árvore ela leva muitos anos para crescer, né? Então vai demorar muitos anos para que o crescimento dessas plantas aconteça e aquele local fique novamente com bastante plantas. Aqui ao lado a gente tem o exemplo, né, de um viveiro. As mudas desse viveiro são plantadas em áreas desmatadas. Então aqui nós temos várias mudas e essa foto foi tirada em São Paulo em 2015. Aqui na página 109, nós temos uma questão. Essa questão pede que você forme um grupo, mas você vai fazer sozinho aí com um familiar da sua casa, tá? Se você não souber fazer só, peça ajuda. Leiam o texto a seguir e troquem ideias sobre. O pau-brasil é a árvore símbolo do Brasil. No passado, sua madeira foi usada para construir barcos e casas e para obter um corante vermelho. Tantas árvores foram cortadas que o pau-brasil quase desapareceu das matas brasileiras. Pesquisas recentes revelam que o pau-brasil pode ser usado para tratar doenças. Essa descoberta dá mais importância à árvore e pode ajudar a protegê-la. Olha que legal! O pau-brasil, ele é uma árvore símbolo do Brasil. Aqui nós temos a foto do pau-brasil. É uma árvore muito linda que pode chegar até 30 metros de altura. E recentemente pesquisas revelaram que o pau-brasil pode ser usado para tratar doenças. Olha que legal! Uma planta, né, encontrada na natureza, em que o homem pode cultivar e proteger essa planta, serve para tratar as doenças humanas. É muito bacana isso, né? E aqui nós temos um questionamento. No passado, o que poderia ter sido feito para evitar que o pau-brasil se tornasse uma árvore rara? E no presente, o que pode ser feito para que essa árvore não se torne uma árvore rara? Então, pense aí de acordo com o que a gente conversou e responda. Aqui na página 110 e 111, a gente vai falar sobre pessoas e lugares. Então, a gente vai ver uma curiosidade interessante sobre as plantas, tá? O capim dourado da Mumbuca. A gente vai falar especificamente do capim dourado. Vocês conhecem o capim dourado? Então, a gente vai ver um pouco sobre o que é essa planta, para que ela serve, né? Se ela serve de emprego para as pessoas. Vamos lá. Mumbuca é uma comunidade quilombola situada na região do Parque Estadual do Jalapão, no estado do Tocantins. A comunidade foi formada por povos negros que deixaram a Bahia em busca de melhores condições de vida há cerca de 200 anos. Hoje, vivem da agricultura, do turismo e da produção e venda de artesanato feito com o capim dourado. Então, ó, o Mumbuco a Mumbuca, né, é um local, aí, uma comunidade quilombola, onde lá no estado do Tocantins, né, onde as pessoas, né, uma comunidade formada por povos negros que deixaram a Bahia em busca de melhores condições foram habitar esse local. E hoje essa população vive da agricultura. O que é a agricultura? A plantação de frutas, verduras, vegetais, feijão, né, leguminosas, arroz, e do turismo. O que é o turismo?
é quando essas pessoas recebem pessoas de outros estados para visitar a sua comunidade e apresentar para eles a história daquele local, né? E também eles vivem da produção e venda de artesanato feito com o capim dourado. Olha só o capim dourado aparecendo. O capim dourado ele é uma flor abundante aí no Jalapão, ó. O capim dourado é nativo e abundante no Jalapão. Ele cresce espontaneamente e recebe esse nome por causa de sua cor dourada e brilhante. A planta tem uma longa haste. Na ponta da haste estão as flores, que dão origem aos frutos e às sementes. E o que é esse artesanato produzido com capim dourado? São brincos, anéis, enfeites de casa, bolsas e cestos são alguns objetos feitos com as artes do capim dourado. Eles são depois vendidos em muitas regiões do Brasil. Então, esse é o artesanato feito pelas pessoas, né, que utilizam o capim dourado. Aqui nós temos uma foto do povoado de Mumbuca, no município Mateiros de Tocantins, uma foto de 2011. Temos aqui também uma foto do capim dourado, onde as flores do capim dourado ficam agrupadas e na ponta das hastes da planta, né? Aqui, ó, essa pontinha aqui são as flores e as sementes que vão gerar novas plantas aí do capim dourado. E aqui nesse balãozinho roxo a gente tem uma explicação sobre o que é uma comunidade quilombola, que é uma comunidade rural criada por africanos e afrodescendentes que conseguiram escapar da escravidão no Brasil. Ao longo do tempo, pessoas de outras origens que também eram discriminadas ou perseguidas, como indígenas ou brancos pobres, se juntaram aos quilombos. Já aqui na página 111, continuando o texto, o dia 20 do mês de setembro é considerado uma festa para toda a comunidade. É o início da colheita do capim dourado, que envolve homens, mulheres e até crianças. A festa da colheita do capim dourado da Mumbuca já é um evento tradicional na região, com brincadeiras para crianças, cavalgadas, exposições, jogos, shows e outras atividades. Além do sustento, a produção e a venda do artesanato feito com o capim dourado fornecem recursos para que a comunidade de Mumbuca fortaleça a identidade e a cultura da população. Aqui ao lado a gente vê a colheita do capim dourado por uma moradora do povoado de Mumbuca, uma foto de 2014. E aqui a gente vê uma artesã trançando um cesto de capim dourado na comunidade de Mumbuca. Essa foto também é de 2014. E aí você pode estar se perguntando, professora, e esse uso do capim dourado pode fazer com que ele entre em extinção? É uma pergunta muito boa, né? As pessoas ficam usando, fazendo artesanato, uma hora essa planta vai acabar. Por que que ela é uma planta difícil de entrar em extinção? Porque é uma planta que se reproduz rapidamente. Como ela tem flores e sementes, essas flores e sementes se espalham no ambiente, então ela sempre está se reproduzindo. Por isso que a população utiliza bastante, porque ela é uma planta abundante, ela cresce muito, né, nos locais onde ela é plantada, tá bom? E aqui você vai responder 5 questões. Você pode responder no seu caderno. O que são comunidades quilombolas? Questão 2. No texto que você acabou de ler, identifique quais são os produtos feitos com capim dourado. Questão 3. De acordo com as informações do texto, o capim dourado é nativo ou exótico? É cultivado ou cresce espontaneamente? E aí, falei para você já e aqui no texto também tem. Questão 4. O conhecimento de artesão e de pesquisadores ajudaram a entender a época certa e a forma de colheita do capim dourado. Em sua opinião, qual é a importância desse tipo de informação? Por que é importante saber a hora certa de colher o capim dourado? E a última questão, questão 5. Você já conhecia o capim dourado?
Gostaria de ter alguma peça feita com esse material? Ele é um material muito legal, muito bonito. Eu tenho uma peça em capim dourado. Talvez sua mãe tenha também. E é um material excelente, retirado na natureza, né? E que produz belíssimas peças pelas mãos dos artesãos. Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido que é importante proteger e valorizar as plantas, né? E um abraço e até nossa próxima aula.